Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Anderson Silveira. Nós vamos conversar hoje com o professor Rodrigo Campanassi sobre o direito ao esquecimento, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o professor Rodrigo Campanassi para já fazer. Tá bom? Supremo Tribunal Federal essa semana decidiu que o direito ao esquecimento ele é incompatível com a ordem constitucional vigente. E assim, é uma decisão muito polêmica, muito apressada, né? A gente verifica que o Supremo Tribunal Federal ele vem fazendo um ativismo judicial, ele vem exercendo algumas atribuições que às vezes extrapolam, inclusive, a seara de um tribunal constitucional. E hoje a gente, olha lá, Joel Mulher entrando, o pessoal entrando, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse direito ao esquecimento. Show. Convidar o Rodrigo aqui. Rodrigo, solicita para mim a entrada para a gente. Estou guardando o seu aceite aqui para a gente poder começar. Estou enviando uma outra solicitação aqui para o Rodrigo. Parece que Alô, agora você! vai. E aí, tudo bom? Sempre bem, na paz, na ordem. Conseguimos entrar firmes e fortes? 2021, ano de mudança, ano de muita esperança, né? É. A esperança, eu sempre falo isso, a esperança é a penúltima que morre, né? Por quê? Quem é a última? O fuzileiro naval. O fuzileiro naval é o último. E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz. Supremo, então, entendeu que o direito ao esquecimento, a doutora Vitória, nossa amiga entrando, o direito ao esquecimento não é consentâneo com a ordem constitucional vigente, né? Você sabe que a Confederação Nacional das Esposas, Noivas, Namoradas e Afins, elas já negavam o direito ao esquecimento aos seus maridos, namorados, noivos. Eles não podem esquecer. Por exemplo, ai do homem que esqueceu o dia de aniversário de casamento, o dia de aniversário de namoro. Esse homem ele já estava terminantemente condenado, né? Então já não havia o direito ao esquecimento ao homem, né? Então agora o Supremo Tribunal Federal se reinventando mais uma vez, com essa pujança, essa coisa bonita da criação, eu não vou nem dizer criação judicial, eu nem sei que terminologia usar, mas nós vamos criar uma hoje, com certeza, nós somos muito criativos. O Supremo Tribunal Federal não entendeu, né? O que houve. E aí, Então, vamos começar. só para complementar, eu acho que é legal, o direito ao esquecimento, vindo, né, da relação com as esposas, ele sempre está sendo retomado, inclusive. Cometa algum deslize para você ver. É a primeira oportunidade que tem, ele volta, é jogado na sua cara, né? Isso aí nós falamos de direito ao esquecimento de esposas, noivas, namoradas e afins, né? Não importa, né? Hoje o conceito de entidade familiar é o mais aberto possível. Rodrigo Campanassi, é sempre uma alegria grande estar com você. Não fazemos live tem meses e assim, eu te confesso que você que me ajudou a superar um pouquinho os traumas dessa pandemia, que as nossas lives são sempre muito animadas, muito divertidas, e é um prazer comentar esses temas jurídicos assim mais profundos com esse olhar assim, esse olhar leve, esse olhar sutil. Eu queria até complementar o que você está falando, que a recíproca é verdadeira. Eu acho que a nossa parceria nesse período de pandemia ele foi importante, foi muito importante para mim, você sabe. Realmente a gente tem alguns meses aí que não tem feito lives. Acho que antes, a última live que a gente fez foi um período antes que eu fui acometido da Covid, né? Foi. Aquele período delicado da minha vida. Então agora a gente vai retomar esse projeto e eu queria te dar meus parabéns pela iniciativa que você está trazendo agora com relação a essa entrevista com vários professores, com vários profissionais da área, para conversar sobre direito civil. E olha, eu já sou seu fã de carteirinha, desde a época que você foi meu professor, né?
E agora vou ficar aqui anotando com meu caderninho e aprendendo demais contigo. E Não, hoje eu nossa. quero justamente trazer aí pontos de vistas que sejam pontos positivos ou negativos, mas dessa última decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é importante a gente discutir isso. Acho que é importante as pessoas terem ciência desse julgado e até que ponto o Supremo Tribunal Federal ele tem extrapolado, né? Foi por 9 votos a 1, teve uma abstenção, não, um dos ministros não quis julgar, mas vai gerar repercussões. Uhum. Eu acho assim, né? Mais que uma questão jurídica, toda questão jurídica ela vem de uma questão social, né? E a gente tem uma nova sociedade que é uma sociedade de informação. Eu vou até adicionar aqui um título aqui para quem estiver entrando. Vou colocar direito ao esquecimento. Para que ninguém se esqueça. Para que ninguém se esqueça do nosso tema. Então vamos aproveitar, cumprindo aquela obrigação normal das redes sociais, né? Quem estiver nos assistindo na live aí, por favor, se possível, compartilhe, comente, dê coração, porque essa interação é importante para que essa live seja distribuída para mais pessoas. Rodrigo, olha só, eu tô com 45 anos de idade. Dá até para a gente ver uns cabelinhos branquinhos aqui, ó, que eu sempre tô tentando cultivar para ver se cresce. Tá muito pouquinho. Para ser sincero com você, eu tenho 2 álbuns. Eu tenho um álbum de infância, com fotos de infância, tá? Eu tenho um segundo álbum de fotos, que são fotos da época da Marinha. É uma época, né, muito legal, né, que eu fiquei lá e tal, fiz escola militar. E um terceiro álbum, que é o álbum de casamento, que é um álbum assim, que a gente tem que ter, nem que seja depois, quando separar, divorciar, para rasgar as fotos e tal, mas todo mundo tem que ter um álbum de casamento. Eu estou falando isso por quê? Porque as nossas filhas, com 6, 7, 8 anos, elas, em 2 meses, elas têm mais registros visuais que às vezes nós, na faixa de 40 anos, tivemos durante a nossa vida inteira. Então, a gente hoje está diante de um problema, de uma sociedade de informação, que é, a sua câmera agora, isso, voltou, que é aquilo que eles chamam de Big Data. Qual é a grande questão do Big Data? A sociedade hoje ela é muito marcada, ela é muito rememorada. Então, por exemplo, tudo aquilo que você fizer com 16, com 17, com 18, com 19, com 20, tudo aquilo que você fizer na sua primeira infância, tudo aquilo que você fizer no início da sua trajetória, vai ficar muito bem documentado, vai ficar muito marcado. E aí, o que era uma sociedade um pouco mais tradicional, de uma memória afetiva que era construída depois de muito tempo, com pouco acesso à informação, nessa sociedade atual de Big Data, de excesso de informação, isso vai ser muito marcado. Então a gente começa a ter alguns questionamentos sob o ponto de vista do próprio direito, dessa dicotomia, dessa luta entre a privacidade e o direito à informação. Então, por exemplo, a Xuxa Meneghel. A Xuxa Meneghel ela fez uma porno chanchada nos anos 70, em que era uma outra época. A Xuxa tinha 18, 19 anos de idade, ela tinha uma visão pessoal, uma perspectiva pessoal, e ela achou por bem fazer parte de um projeto. Não estamos aqui entrando no mérito, se é bom, se é ruim, se é moral, se é amoral, mas ela fez um filme. E aí depois a Xuxa fez toda uma trajetória pessoal de programas infantis, contato com criança, vídeos, etc. e tal. E aí, será que aquela perspectiva da pessoa aos 18, 20 anos, ela tem que ser rememorada, ela tem que ser garantida aos 30, aos 40, aos 50? Então, se discutiu na época, isso entrou dentro do Poder Judiciário,
sobre uma questão sobre o ponto de vista comercial. Será que aquele produtor, aquele diretor, quem bancou aquele filme nos anos 70, poderia lucrar dinheiro com a questão da Xuxa nos anos 2000, nos anos 2010, com a Xuxa tendo um outro grau assim de penetração comunicativa? Então isso foi discutido sob o ponto de vista comercial. O que a gente está discutindo agora, e o Supremo deu uma marretada usando o martelo do Thor, sem assim, eu acho que foi muito assim, pouco oxigenado, foi muito pouco debatido, foi como que o direito deve criar um novo mecanismo de reação para uma nova sociedade, que é a sociedade de informação. Então, só para quem está chegando agora saber o que aconteceu, foi o seguinte: houve um crime nos anos 50, e aí a TV Globo, ela fez um programa Linha Direta baseado neste fato. E este programa foi vinculado ao ar. Os parentes da vítima, eles buscaram uma tutela contra a Rede Globo, uma tutela de caráter reparatório, porque esse programa já tinha sido exibido. E aí essa ação ela foi subindo as instâncias. Tribunal de Justiça do Rio, primeira instância, segunda instância, depois STJ, depois STF. E aí, o que se estava discutindo? Será que a mídia ela tem o poder de sempre rememorar as situações ad eternum, para sempre, em razão do chamado direito à informação? Então, se a gente for ponderar, a gente tem uma tutela individual da intimidade e a gente tem um direito coletivo plurissubjetivo, que é o direito à informação. Então, quando você vai sopesar esses dois direitos, é claro que a gente não pode viver numa ditadura midiática, mas, em regra, todos os direitos e interesses meta-individuais, eles têm mais assim, relevância. Então, assim, vamos supor, um crime, alguém cometeu um crime, foi condenado, a mídia tem todo o direito de revelar que determinada pessoa cometeu tal crime, que sofreu uma condenação? Sim, isso não está sendo discutido. Até porque quando a gente muda de direito criminal para direito penal, a gente muda o foco de estudo do criminoso para a pena. Então, a própria divulgação da pena, ela tem um chamado efeito de prevenção especial geral negativa, vamos dizer. Então, o fato de um potencial criminoso ver que alguém cometeu um crime, alguém cometeu um fato e foi condenado, isso pode o quê? Isso pode criar um freio moral para que evite novos cometimentos de crime. Mas o que se começou a discutir na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, foi até que ponto esse direito à informação ele não começa a esbarrar em um direito pessoal, que é o direito da ressocialização de uma pessoa condenada. Então, por exemplo, a mídia tem um dever / direito de divulgar isso depois de uma semana, um dia, um mês? Sim. Mas até que ponto essa informação ela ficaria ad eternum sendo divulgada, e isso iria criar até, em último caso, o que a gente pode chamar de uma pena invencível. Invencível no caráter de não se vencer, uma pena eterna. Então essa foi a primeira discussão ao direito do esquecimento que surgiu na Europa. O que você acha? Bom, concordo com o que você disse até agora. Realmente, essas questões são questões extremamente atuais. Por quê? Porque até o início dos anos 2000, você tinha essa revolução tecnológica era muito embrionária. E hoje, o que nós vivemos nesse grande Big Brother
né, esse grande irmão em que os nossos dados, hoje você vê leis gerais de proteção de dados sendo sancionadas, tendo toda a validade dela reconhecida e visa justamente a proteção das informações das pessoas. E você vê um movimento do Supremo Tribunal Federal que fecha os olhos justamente para essa questão de que, se você leva em consideração um criminoso que vem a cometer um crime, depois que ele cumpre a pena, depois passou o período de reincidência, ele consegue, inclusive, e até um questionamento aqui de das pessoas que está assistindo, do Luiz Eduardo, né, Luiz Eduardo? Ele tem a possibilidade de entrar, inclusive, com a reabilitação criminal. O que é isso? Ele pede para que seja excluído o nome dele daquela certidão negativa, daquela certidão positiva, então ela passa a ser uma certidão negativa. E o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, com essa atual formação e com essa presidência, as duas últimas presidências, na minha concepção, tanto a anterior quanto essa atual, são desastrosas, são pessoas que, infelizmente, eles estão conduzindo, né, julgando para a galera, e o próximo, que eu também não tenho nenhum carinho e admiração por ele, que provavelmente deve ser o Barroso, salvo engano, porque inclusive ele está no eleitoral agora, então tem uma tendência de seguir nesse caminho, mas eu também acho que é outro que joga para a galera. Então qual que é o problema? E respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente está, de fato, trazendo um caráter perpétuo não só a uma pena, aquele criminoso de fato, mas um caráter perpétuo ao sofrimento, inclusive, da vítima. Porque o que a gente tem que lembrar é que essa ação que o Supremo Tribunal Federal ele julgou, não foi o criminoso, foi a própria família da vítima que moveu a ação, questionando se um fato que ocorreu há 60, 70 anos atrás, 50 anos atrás, se esse, salvo engano, se a memória não me falha, acho que foi em 1950, se esse fato poderia, até 20, 30, 40, 50 anos depois, está sendo rememorado. Então, até que ponto nós vamos transformar essas vítimas em vítimas novamente? E, infelizmente, a gente viu também, Anderson, e tenho certeza que você vai concordar comigo, que eles buscaram todas as alternativas possíveis para que não fossem de encontro contra os interesses da mídia, né? Para que eles não fossem criticados pela mídia. Pelo menos foi o que me pareceu. Por quê? Uma das fundamentações que eles trouxeram foi que um dos irmãos, né, teria, inclusive, publicado um livro com relação a isso. Então, eu acho que, infelizmente, nós estamos em tempos sombrios no Supremo Tribunal Federal, aquele requisito de pessoas com um notório saber jurídico, ele foi deixado de lado e, infelizmente, os ministros, e eu vou ser muito duro com relação a essa crítica, eu acho que os ministros que estão lá, eles não são, na minha concepção, dignos de ocupar o cargo que eles estão. Não é por questão meramente política, é porque, na minha concepção, eles estão, na verdade, agindo por interesses próprios. Para quê? Para que eles façam, julgando para a galera, para que o nome deles seja um nome, né, aquele nome de como se fosse o Salvador. E não é isso que a gente espera de um poder judiciário. O poder judiciário ele tem que ser técnico, ele é vitalício. Por quê? Porque o juiz ele tem que julgar contra majoritário. Ele tem que julgar contra o interesse de quem quer que seja, desde que ele aplique os princípios constitucionais, principalmente a dignidade da pessoa humana. Eu acho que feriu extremamente a dignidade da pessoa humana. Você saiu muito mais assim combativo dessa pandemia. Eu assim até me assustei aqui no bom sentido pelo teor da crítica que você fez, né? É uma crítica corajosa, né? É uma crítica contundente.
pode parecer estranho, mas quando a gente está ensinando direito, você também é professor de muito tempo, a gente chega para os alunos assim de primeiro período, a gente pergunta, qual é a função do direito? E aí, assim, 98% da sala responde que é buscar a justiça ou fazer a justiça, né? E quem busca a justiça, quem faz a justiça, é aquele filme do Stallone, o Cobra, Justiceiro. Aquele sim fazia justiça. O direito não faz justiça. O direito, ele não busca a justiça. O direito, ele busca a pacificação social, a segurança jurídica, né? Eu sei que muitas vezes alguém ouvindo isso aí pode até jogar pedra em mim, mas é por isso, por exemplo, que os crimes prescrevem. Como é que você vai entender que uma pessoa que pratica um ato abominável contra uma menina pequena e às vezes é um réu confesso e ainda assim o direito ele assegura para as ações de caráter condenatório um prazo prescricional. Por quê? Porque, em última análise, a função do direito não é fazer a justiça. A função do direito é buscar a pacificação social. E eu estou falando disso, que os crimes, eles, com exceção de alguns crimes previstos em sede condicional, que os crimes prescrevem, por quê? Porque o chamado direito ao esquecimento, na doutrina estrangeira, ele justamente ele tem o nome de le prescription de silêncio, ou seja, a prescrição do silêncio. Então, na verdade, dos vários institutos da chamada teoria francesa, teoria alemã, o caso Lebach no direito alemão, todos eles estão buscando o quê? Passado tanto tempo, questões que às vezes, se forem mexidas, elas vão causar uma dor maior. É aquilo que dentro do processo criminal, alguns juristas chamam de streptus iudice, ou seja, o escândalo do processo. Tem alguns crimes que a apuração do crime em si, eventualmente, ela pode ser mais danosa que, às vezes, o próprio crime que foi cometido. Então, eu tô assim, falando disso por quê? Porque a boa criação do direito, a boa justiça, ela é sempre feita no primeiro grau de jurisdição. Você que é um grande criminalista, eu assim não tenho proficiência nessa área que você tem, mas assim, a grande possibilidade da gente chegar perto de um ideal de justiça, mas da gente conseguir uma boa pacificação social, da gente tentar, ou seja, da gente tentar harmonizar a sociedade, é quase sempre no primeiro grau de jurisdição. As melhores decisões são no primeiro grau de jurisdição. No segundo grau, em nível do tribunal, a gente já tem uma grande distância da parte, uma grande distância da prova. As provas que envolvem mérito quase sempre não são reproduzidas e muito mais ainda nos tribunais superiores. Fica uma coisa quase que distante, uma coisa quase que meteórica, estratosférica, né? Quem assim não tem assim aquela advocacia já com contato com assessores de ministros do STF, do STJ, quase sempre não tem entrância nesses tribunais superiores. Quando eu falo entrância não só simbólica. Não adianta ir fazer uma sustentação oral de 15 minutos, você já passou por isso, eu já passei por isso, você está lá 15 minutos falando e você tem o quê? Você tem ministro virando as costas, olhando o celular, fazendo Deus sabe lá o quê. Então, a boa justiça ela é feita no primeiro grau de jurisdição. E esse é um problema dessa criação esquizofrênica do direito que a gente está tendo. Se a gente for pensar numa árvore, se a gente for pensar em um edifício, se a gente for pensar na criação do direito, ela sempre era feita de baixo para cima. Então, essa criatividade dos advogados, discutindo causas, debatendo, trazendo doutrinas, os juízes de primeira instância iam decidindo, acompanhando ali no calor do debate, da produção, as decisões eram contraditórias, elas eram sendo uniformizadas pelos tribunais, isso às vezes chegava em um grande tribunal constitucional que, pós-Constituição, é o STJ, e aí a coisa crescia da sociedade para o ápice do Poder Judiciário. A gente está num processo esquizofrênico, e eu digo esquizofrênico
porque é um processo manicomial, é louco, de que são 11 ministros, cada um com 5 assessores, e eles parecem que disputam. Quem cita mais doutrina alienígena, mais doutrina estrangeira, mais nomes pomposos. E aí a criação do direito no Brasil, ultimamente, ela é feita a fórceps, de cima para baixo. Então, por exemplo, eu tenho formação de direito constitucional. Ah, não, o Supremo ele tem que ser uma corte constitucional. Sim, mas nós já temos instrumentos híbridos de controle concentrado de constitucionalidade. Então, por exemplo, você quer transformar o Supremo numa corte constitucional, julgue ADI, julgue ação declaratória de constitucionalidade, julgue a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora, você fica fazendo uso ad eterno de repercussão geral em recurso extraordinário, na verdade, você está criando direito de cima para baixo e você está tirando o quê? O oxigênio de um sistema criativo. Então, na verdade, a grande preocupação é, a gente tem essa eleição atual do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa assim que não tem nem condição de a gente falar. Eu acho que o Bolsonaro ele chegou num patamar pessoal de... Eu não sei classificar se é loucura, se é insanidade, se é falta de verve intelectual, é tanta coisa junto, que eu acho que o Bolsonaro hoje, a gente não tem mais que criticar o Bolsonaro. Ele é assim, ele já ultrapassou esse limite de críticas. É muito pouco a gente ter um presidente, ele é assim, mas ele é honesto. Mas ele é honesto? Não, acho que honestidade deveria ser o quê? Deveria ser a tábula rasa, né? Mas ele é um cara tão ruim, mas tão ruim, que assim, não tem mais parâmetro, a gente não tem mais como criticar. E olha que eu estou fazendo uma posição pública em relação a isso, que é algo que eu não faço. Mas assim, eu estou falando disso por quê? Por quê, Rodrigo? Porque o direito está sendo criado de cima para baixo. E aí, esse processo de que elegeram o presidente Bolsonaro, o que está acontecendo nessas últimas eleições? A mídia tradicional ela foi golpeada com muita força. Então, antigamente, sobretudo o Grupo Globo de Comunicação, ele tinha um controle da formação do inconsciente coletivo, um controle de formação das mentalidades, tá? E não é novidade nenhuma que qualquer ministro que chega nos tribunais superiores, ele chega nu, ele chega sem roupa. Por mais que eu tenha respeito pelo ministro Barroso, é uma pessoa que eu respeito muito, foi meu professor, ministro Fux foi meu professor, Joaquim Barbosa foi meu professor, vários deles, eu fui aluno de vários deles, são pessoas assim que eu respeito, são pessoas que eu respeito, mas eu posso afirmar com toda certeza, qualquer ministro do STJ, qualquer ministro do STF, ele chega lá nu. Por quê? Porque ele tem que passar por uma sabatina que é política. A forma de acessibilidade aos tribunais superiores é política. E se a gente não falar isso, e se a gente não aceitar isso, a gente vai o quê? A gente vai ficar desorientado. Então, são pessoas que entram numa função pública com um compromisso político. Isso é uma realidade que você colocou. E aí você até conseguiu extrair essa posição minha, que é verdade. Você tem razão, é isso. Só que aí o que acontece? A partir do momento que a gente tem esse processo esquizofrênico de criação do direito, na verdade, o que está se buscando? Está se buscando muito mais fechar um favorecimento com as redes tradicionais de comunicação. Então, hoje, vamos supor, a gente tem o cometimento de um crime hoje. A sociedade tem interesse no acesso a essa informação? Tem. Agora, por que essa nota desse crime ela tem que ficar no hipertexto da internet durante 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos? E aí a própria lei ela passa a ter um discurso antagônico. Se o direito busca a ressocialização do preso, se o direito é um direito penal
cristianizado. Por que eu falo que é um direito penal cristianizado? O nosso direito penal, ele é um direito penal, digamos assim, estudado e aplicado sob enfoque cristão. Senão a gente estava aplicando ainda a pena de talião. E olha que quando as pessoas falam pena de talião, olho por olho, dente por dente, que absurdo, que abuso, não. Na época foi um avanço muito grande, porque trouxe uma ideia de proporcionalidade. Peraí, meu amigo, se o cara tirou o olho, então vamos tirar um olho só dele, não precisa matar. É claro que hoje a pena de talião ela é absurda sobre o olhar da nossa sociedade. Mas se você for olhar para uma sociedade de 2, 3 mil anos atrás, isso trouxe uma ideia de proporcionalidade na aplicação da pena. Então, o nosso direito penal hoje, ele é um direito cristianizado. A gente tem uma fé na busca da ressocialização. E aí, como é que você vai buscar a ressocialização se você mantém, digamos assim, a chamada do crime de forma perpétua na mídia, e sobretudo na mídia tradicional? E aí surge isso que você colocou com muita propriedade. Há um interesse da mídia tradicional em não sofrer qualquer tipo de limitação. O que você acha disso? Bom, eu queria aqui dizer o seguinte. Primeiro, cada vez que você fala, eu vou me embebedando de tanto conhecimento. Concordo em gênero, número e grau. Fico feliz de ter conseguido extrair de ti essa revolta, né? Eu queria só complementar com relação à prescrição, porque nos últimos dias, na última semana, eu vi um professor de direito penal que eu admiro bastante, gostava muito, que é o Rogério Sanches, ele dando uma entrevista e falando que a prescrição seria a erva daninha do direito. Na verdade, a prescrição não é a erva daninha do direito. A prescrição, ela justamente, ela visa o quê? Uma forma de punição ao Estado para proteger o indivíduo. Essa que é a grande questão, né? A prescrição penal, no caso, porque ele é professor de direito penal. Então, com relação ao que você disse da mídia, eu vi alguns jornalistas, até alguns que eu acompanho, que eu gosto, eles meio que defendendo, mas de uma forma mais enfática, esse problema de colocar dois direitos em choque, né? Um é o direito individual, o direito da intimidade, o direito à sua honra, a sua honra subjetiva, a sua honra objetiva, aquilo que você vai pensar sobre você e o que as pessoas pensarão sobre você. O direito que você tem de andar e de não lembrar de algo que tenha acontecido contigo, seja você enquanto vítima, seja você enquanto ofensor, seja você em caráter, porque pela decisão deles, por mais que ela tenha começado, né, num fato criminoso, a discussão ali era um fato eminentemente cível. Então eles estavam querendo uma reparação por algo que ofendeu a dignidade, né, sem autorização. Então a grande questão é a liberdade de expressão, né, a liberdade de informação, ela pode sobrepor a essa dignidade da pessoa. É uma questão que eu acho, eu até andei pesquisando, andei verificando, existiram alguns atos que foram tomados nesse tipo de processo, inclusive na gestão do antigo presidente, do Dias Toffoli, ele fez ali audiência pública para poder se discutir justamente esse direito à informação. Ela está no YouTube, é acessível a qualquer pessoa. Bom, agora que vem o meu posicionamento. Eu adotaria uma posição intermediária, Anderson. Em que sentido? Eu acho que, de fato, e retomando aquilo que a gente começou, antigamente, as informações eram prestadas nos jornais. Só que depois de
15 dias, dependendo da repercussão, 2 meses, aquilo já não era mais retomado. E o Poder Judiciário tomaria a decisão não tão influenciado pelo Poder Judiciário. Hoje em dia, com o que nós temos, porque jornalista passou a ser qualquer pessoa. Apresentador de telejornal passou a ser qualquer pessoa, basta você ter uma conta no YouTube ou simplesmente você fazer uma live no seu Instagram, no seu Facebook, pouco importa. Até que ponto, então, essa liberdade geral de levar a informação, de formar a opinião das pessoas, ela foi considerada na decisão do Supremo Tribunal Federal? Ali me parece que não, ali eles tomaram a decisão justamente para a proteção da mídia, aquela mídia formal, aquela grande mídia. Mas eles não levaram em consideração até que ponto, e ainda mais com essa quantidade de fake news que nós temos, né, até que ponto a internet não traria justamente problemas para a vítima, tornando ela vítima novamente, e problemas para o condenado. O meu posicionamento seria o seguinte: por que eles não adotaram? Tudo bem, você leva a liberdade, e até o argumento deles é um argumento forte, porque eles falaram que na época da ditadura, né, do regime militar, eles tentaram justamente impedir a liberdade de forma de censura e a liberdade de informação, e que isso não seria aceito. Só que hoje nós estamos num outro momento, né? Nós sabemos que corre esse risco também acredito que não agora, mas corre sempre o risco, ainda mais no país que nós vivemos, da censura eventualmente voltar. Mas a grande questão é por que eles não adotaram um meio termo ali? Por que eles não adotaram um prazo prescricional ou respeitaram o prazo prescricional? No caso de um processo criminal, por exemplo, por que depois que passou o período, né, de reincidência, aquele período em que o indivíduo ele pode pedir ali a reabilitação, por que ele não pode pedir também que seu nome seja excluído do rol ali da internet para acesso a todas as pessoas? Eventualmente, se ele cometeu outro crime, outro fato, o juiz vai ter esse tipo de informação, ele tem como pesquisar, ele tem como levar isso em consideração para julgar, mas ele não ficaria para o resto da vida nas mãos desse sistema perverso que a gente sabe que é a internet. A internet trouxe muito benefício, mas ela trouxe principalmente uma exposição. A intimidade hoje, cada vez mais, ela está devassada. Qualquer argumentação, qualquer coisa que a gente fale aqui, ela é levada a milhões de pessoas, né? Que é levada a mais milhões. Lembra daquela historinha, né? Que dizem, que todo mundo diz que você consegue chegar a qualquer um no mundo. Foi até uma pesquisa americana, com 6 pessoas. Na verdade, é meio curada isso, não seriam só nesse sentido, mas você consegue chegar ao mundo inteiro em frações de milésimos de segundo, com um clique. Então, até que ponto o indivíduo vai ter paz? Até que ponto ele pode levar uma vida normal? Até que ponto ele vai chegar né, no futuro, ele velho, e vão ficar relembrando de algo que ele cometeu há 50 anos atrás? Esse é o grande problema. Então, eu defendo que, primeiro, você pode conjugar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, de manifestação, de informação, com a dignidade da pessoa humana. De que forma? Um prazo máximo, para que aquilo não fique sendo retomado, né? Agora, a gente tratar de um direito que vinha sendo crescido naquela discussão tradicional da primeira instância, da segunda instância. A gente tem, por exemplo, jornadas de interpretação do direito civil. São jornadas assim que contam com mais de 600 pessoas, entre juízes, promotores, advogados, pesquisadores do direito civil. Só para você ter ideia, na 6ª jornada de direito civil, eles pontuaram o seguinte enunciado: a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de informação. Olha só,
ela inclui o direito ao esquecimento. Depois disso, a gente teve um julgado do STJ, que é o recurso especial 1334, que o STJ, que é a Corte Civilista, não o Supremo Tribunal Federal, ele, com base na chamada perspectiva civil constitucional, ele atribuiu uma tutela jurídica baseada no direito ao esquecimento. Depois a gente tem uma sétima jornada de interpretação do direito civil, que é essa feita no âmbito da Justiça Federal, então envolveu juízes federais, advogados, procuradores da República e também juízes estaduais, ou seja, gente interessada na pesquisa e na aplicação e na melhoria da interpretação do nosso direito civil. Ela criou um outro enunciado, que é o enunciado 576, no sentido de que o direito ao esquecimento ele pode ser assegurado por uma tutela inibitória. Então, quer dizer, isso vinha crescendo, essa discussão, dentro de um sistema jurídico coletivo, isso vinha crescendo e agora, de repente, com essa decisão do Supremo Tribunal, que foi feita em sede de repercussão geral em um recurso extraordinário, quer dizer, a gente não tem uma ação ali de um controle concentrado de constitucionalidade. Então, ali não foi uma função de um tribunal constitucional. Ali foi o Supremo Tribunal Federal fazendo política. É claro que a sentença jurisdicional ela é também um ato político. Ela não é um ato político partidário, mas ela é um ato político. Agora, você, assim, declarar que qualquer tipo de iniciativa quanto à possibilidade de esquecimento ofende a Constituição, você tá, na verdade, assinando um cheque em branco para a mídia tradicional, que é uma mídia tradicional que já está sendo muito solapada em razão das redes sociais. O que a gente percebe hoje em dia? Há uma tentativa muito grande de calar o quê? De calar as redes sociais, de calar YouTube, de calar WhatsApp, de calar Telegram. Por quê? Porque a mídia tradicional ela perdeu o seu poder de formação do convencimento, do imaginário. Então, por exemplo, eu não gosto de ficar falando de política partidária local, mas quem esperava em Minas Gerais a eleição do Romeu Zema? Romeu Zema, nas pesquisas de mídia tradicional, ele era o quarto colocado. Ele quase ganhou no primeiro turno. Por quê? Não é só o Bolsonaro que se beneficiou com a mídia eleitoral em mídias não tradicionais. No nosso caso local aqui, o nosso atual governador Romeu Zema também. E assim, está se saindo muito bem, na minha opinião. Né? Não quero fazer um debate partidário. Mas olha só, o que a gente está colocando será que essa decisão não foi muito mais uma tentativa de vamos tentar garantir a continuidade desse poder, não vamos criar nenhum limitador à mídia tradicional? Então esse é um ponto-chave para a gente entender a decisão do Supremo. Esses ministros, com todo respeito à formação jurídica de cada um deles, mas eles chegam lá por uma opção política. Eles chegam com uma negociação política. Há uma negociação política. E aí, se a gente quer ver uma decisão judicial mais técnica, mais autônoma e mais próxima de um ideal de justiça, a gente tem que olhar para a primeira instância, para a segunda instância. A gente vai encontrar isso muito mais na primeira instância, na segunda instância, do que num tribunal superior. E aí agora a gente é premiado com isso. Toda uma discussão, 2 enunciados de jornada de interpretação do Código Civil, decisões na Justiça Estadual, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, decisões no âmbito da Justiça Federal, tudo isso, de repente, foi silenciado por uma decisão quase que imperial do Supremo Tribunal, que não exercia ali um papel de corte constitucional. E pior do que isso, né? Existe uma grande probabilidade deles relativizarem essa decisão daqui a pouco, porque eles fazem isso a todo momento, inclusive com as súmulas vinculantes, né? As próprias súmulas vinculantes hoje
se tornaram, em alguns casos, letra morta, porque o Supremo Tribunal Federal ele vai aplicar a súmula vinculante quando ele bem entender, quando ele quiser. E nem os juízes de primeira instância têm aplicado em alguns casos, né? Aquela súmula, a súmula número 11, por exemplo, que fala com relação ao uso da algema, a súmula vinculante com relação ao acesso ao processo, os juízes não têm deixado. E hoje a gente está enfrentando, Anderson, eu sei o quanto você admira, o quanto você gosta do sistema, dessa discussão do direito e tal. Eu, particularmente, enquanto tribuno, enquanto advogado do Tribunal do Júri, eu sou um dos defensores, coisa que, por exemplo, o Dias Toffoli, né, o ministro, ele é extremamente contrário ao Tribunal do Júri. Por quê? Porque ele não foi, quiçá, um bom advogado, inclusive pelas manifestações dele, né? Ele mostrando, já fui advogado, então isso é chincana de advogado. Então, se ele é chincaneiro e hoje está como juiz, como ministro, como julgador, mostra que ele não foi um bom advogado e mostra também que ele não é um bom Isso eu ministro. posso falar aqui publicamente, sem correr risco de ser processado. O Toffoli, num evento público, ele já se orgulhou de ter sumido com parte de processo, etc. e tal. Eu posso falar isso publicamente porque isso é fato público. Você vai procurar no Google, no YouTube, você vai achar. O Toffoli, ele em evento de palestra, ele já se vangloriou de ter sumido com parte de processo, isso já aconteceu. Tá bom? Beijos. Mas Ministro também Toffoli, um grande beijo. Não me processe, eu não tenho muito dinheiro. Mas o fato é um fato real. Aí eu também não tenho medo deles, não. Quer processar? Podem processar, não tem problema. Porque a discussão aqui, ela é uma discussão jurídica com relação à atividade deles profissionais, não da pessoa deles. Só mais um detalhe, e hoje, aí vem uma crítica minha com relação ao Poder Judiciário da forma que nós estamos tendo hoje. Claro que a primeira instância a gente tem a possibilidade dessa discussão maior. Mas, infelizmente, a justiça hoje, tanto na primeira, segunda e as demais instâncias, ela está deixando muito a desejar. Talvez pela exposição também midiática do próprio tribunal, dos juízes, mas, sobretudo, pela falta de sensibilidade. Hoje os concursos públicos, e a gente, professor, a gente sabe disso, são concursos muito difíceis para que eles passem, sejam aprovados. Então a grande questão é que o menino, ele sai da faculdade, ele vai ficar 5 anos estudando 24 horas por dia, sem ter aquela experiência de balcão, aquela experiência de atender um descamisado, sem a experiência de atender um empresário, sem a experiência de atender um doente de câncer, sem essa experiência de vida. É um rapaz que simplesmente teve acesso a um conhecimento, só que ele não tem aquilo que é mais importante, porque a sentença ela vem do latim sentire, o juiz vai julgar de acordo com o que ele sente. Então o juiz ele tem que ser, igual você falou, político, né? O politicar, o homem é um animal político, como diria Aristóteles. E o que significa isso? É dar uma decisão de acordo com ali os anseios sociais. Não quer dizer que o juiz vai julgar de acordo com a maioria. Não, ele tem que ser contra-majoritário, mas ele tem que aplicar o direito sempre preservando o indivíduo. Infelizmente, a gente não vê isso hoje no Poder Judiciário. A gente está tendo muito problema e até um convite que eu já te faço, né, para que a gente comente aí a repercussão da Lava Jato, o acesso à informação agora que a defesa está tanto do Lula quanto do Bolsonaro. A do Lula conseguiu, o Bolsonaro agora está querendo ter acesso às mensagens trocadas, ao que me parece são 7 teras de informações, não publicaram nem 1/7 daquilo, nem 1/1000 daquilo, me parece. Então tem muita conversa entre os procuradores e o juiz e tal, e aí isso mostra aquilo que acontece hoje no Poder Judiciário. Então, eu estou muito decepcionado com relação a isso. Estou muito decepcionado com o Poder Judiciário. Eu sempre falei que eu confio muito mais nos meus jurados do que nos nossos juízes. Eu confio nos jurados porque o jurado, pelo menos, ele é uma pessoa que ele não conhece nada do direito, mas ele está sentado ali e ele está
prestando atenção nos argumentos. Essa é a essência do Poder Judiciário. E os juízes hoje, muitas das vezes, a gente está vendo, e isso acontece aqui em Juiz de Fora, eu afirmo que acontece, informações são trocadas entre promotor e juiz, eles sentam para comer junto, eles saem juntos, e a relação entre promotor e juiz, ela é uma relação, muitas das vezes, de irmandade, de amizade íntima. Então, qual a possibilidade você tem de enfrentar esse tipo de pessoa? E isso repercute nesse nosso assunto aqui agora. E aí que é todo um tipo de sistema jurídico que seria o âmago de um modelo democrático se torna um mero sistema simbólico, onde os casos já são pré-decididos e pré-acordados, e etc. e tal. Onde tudo é apenas figurativo. Aí passa a ser um mero cerimonial. Condenado injustamente num acordo entre parte e juiz, vai ficar com aquilo para o resto da vida, mesmo sendo injusto. E não, olha, quem está nos ouvindo não acha que o indivíduo sentou no banco dos réus, que todos ali são culpados. Não são. Infelizmente, hoje, procuram bodes expiatórios. Eu já vi vários. Eu já tive cliente, Anderson, que foi preso. Ele ficou 1 ano e meio preso. Tá? O menino tinha até um problema de cabeça. Ficou 1 ano e meio preso. Ele foi aluno da Carol. É um rapaz novo. Por quê? Porque eles queriam prender o irmão. Como eles chegaram na casa dele, o irmão não estava, ele foi levado, preso, ele ficou 1 ano e meio preso. O menino ficou no tribunal do júri da hora que ele chegou até o final, chorando, porque ele não tinha nada a ver com a história, entendeu? Então, infelizmente, eu vejo que a gente está caminhando para tempos muito mais sombrios. São muitos dramas, né? São muitos dramas, né, Rodrigo? O direito, a gente como advogado, ninguém vai bater na porta do nosso escritório. Doutor, com licença, eu gostaria de fazer uma petição de agradecimento ao poder público, de agradecimento ao prefeito ou de agradecimento a alguém. Não, a gente trabalha com a dor, a gente trabalha com os dramas, né? Isso aí faz parte da nossa realidade, né? Mas também eu acho que esse bate-papo é importante até para a gente também premiar os juízes diferenciados. Não vamos entrar aqui em nomes, mas no nosso caso local aqui, de Juiz de Fora, a gente tem pessoas diferenciadas, pessoas com sensibilidade social fantásticas. Vários já aposentaram. Eu até vou, um único nome eu vou falar, que é um juiz que já se aposentou e infelizmente faleceu. Então é por isso que eu vou falar o nome dele, que era o meu saudoso professor e colega Jorge Franklin. O Jorge Franklin, eu era aluno do Jorge Franklin na UFJF e eu sempre fui aquele tipo apressado. Eu queria formar e casar. Casar sem nenhuma perspectiva, sem uma segurança salarial, sem nada disso. Eu queria formar, casar, depois a gente vê como é que a gente faz para sustentar a família. Não tem problema, o negócio é casar, formar e casar. E aí eu queria convidar muito o meu então professor Jorge Franklin, mas ele era um juiz titular e eu não queria parecer assim, sei lá, um puxa-saco e tal. E aí, acho que 5 meses antes de eu casar, o Jorge Franklin resolveu isso, que ele se aposentou como juiz. Aí eu, na maior felicidade do mundo, levei o convite, dizendo, pô, você resolveu um problema para mim, você se aposentou, eu estava com uma questão pessoal para te convidar. E aí depois eu fui professor, ministrei aula com o Jorge Franklin durante vários anos, e a gente sabe que essa coisa de sala dos professores é muito legal esse contato. Fui professor dos 3 filhos advogados do Jorge Franklin, sou amigo dos 3 filhos, e aí, infelizmente, agora, em razão dessa pandemia da Covid, nós perdemos o nosso querido professor Jorge Franklin, né? Então, assim, era uma pessoa, dentre tantos outros, então nós temos também pessoas com essa sensibilidade social, né? É isso. Meu querido Rodrigo, agora os agradecimentos finais para a gente encerrar. Primeiro quero agradecer você sempre, porque se há eu não digo responsável, se há um irresponsável pelo fato de eu estar nas mídias sociais, é você. Você é o irresponsável que começou a me chamar. Então, eu sempre te agradeço, e por tudo também. E agora é com você. Bom, eu queria de antemão agradecer a parceria.
informar as pessoas que estão aqui, que assistindo essa live, que o projeto, né, aquele projeto que eu já abracei há muito tempo, que agora a gente está retomando, o Conversando Direito, agora a Pantiara, a doutora Pantiara, inclusive ela comentou aqui na nossa live, a Pantiara está assumindo essa parte lá no escritório, entrevistando algumas pessoas. Nós teremos também um período de entrevistas, que as pessoas estão montando todo esse repertório tecnológico para poder levar esse tipo de informação, e o Anderson junto comigo, acredito que a gente vai conseguir entrevistar muita gente, trazer muita informação, não só jurídica, empresarial, várias coisas interessantes. Então, agora é a gente não deixar a peteca cair e continuar levando nesse sábado de carnaval, né? A gente esqueceu de estar fantasiado aqui com algumas penas, com a escola de samba, mas eu queria agradecer a todos que participaram. Aqui o Luiz Eduardo de Oliveira de Faria, ele fez um comentário, e o direito ao esquecimento no âmbito penal, aborda isso aí, Anderson. Esse jovem aí, ele é magistrado na comarca de Timóteo. É uma das pessoas que tem sensibilidade. Foi advogado brilhante durante muito tempo, foi defensor público durante muito tempo, excelente criminalista, tá? Excelente criminalista, profundo conhecedor de direito penal, orquidófilo e amante das mais ricas gravatas do Brasil. Olha, ele falou de novo, ó, no âmbito do direito criminal, o direito ao esquecimento não seria um viés de vedação da pena de caráter perpétuo, dada a ideia criminológica de estigmação do apenado. Fala aí, mestre Anderson. Olha, pelo visto... Estigmação do apenado, também chamado de label approaching. Grande pelo visto, nós temos aqui e isso é louvável, um juiz garantista, um juiz que tem visão aberta. Isso é extremamente importante, porque o juiz não pode ser só lei e ordem, né? O juiz tem que ter essa mente. Então, deixa aqui, eu não o conheço pessoalmente, já deixo aqui o meu reconhecimento. Inclusive, Anderson, a gente não citou na live, mas eu gostaria de fazer essa referência, essa questão do direito, né? O direito positivado, esse direito imposto. Positivado significa imposto, ok? Então, ele é positivo, ele colocou, ele impôs. Do direito natural, ela se remonta até a mitologia grega. Você vê lá a Antígona, ela já defendia, já se discutia nesse conto, nessa história, nesse mito, nessa questão, justamente do direito natural e o direito imposto. Então, será que não seria um direito natural o direito ao esquecimento, né? Fica aí a dica. Eu gostaria também aqui de agradecer JC Correia Oliveira, mas o Supremo é o reflexo do presidente, sempre jogando para a galera. Quem mais? Rodrigo melhorou? Melhorei, Ana Maria. Tô bem. Eu só não respiro direito, mas tô bem. Não pode prescrever, assim como quem cometeu algo ruim tem todo o direito de se reabilitar. Porém, não pode apagar a memória. Aí falou... deixa eu ver mais alguém aqui. O Lucas foi meu aluno. Advogados recém-formados e até mesmo estudantes de direito ficam desanimados ao saber que um ministro da Suprema Corte se orgulha de praticar esses atos. E a Pantiara falando aqui, ó, foi o caso mais triste, esse caso do rapaz chorando. Ela chorou horrores, ela estava no júri, fazendo júri comigo, a advogada. A Pantiara chorou, mas mostra a sensibilidade de um operador do direito. E aí, ó, a imparcialidade fica complicada com relação entre juiz e promotor. E vamos fazer muitos conteúdos, né, Pantiara? Bom, gente, eu queria agradecer, Anderson, agradecer imensamente. E, ó, quem puder, curta, compartilhe, comente. E a gente, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, nós teremos aqui algumas lives, né, Anderson? E lembrando que, fora os nossos projetos assim por fora, nós vamos iniciar um projeto no dia 3 de março, um curso avançado sobre a parte geral do Código Civil, traz a pessoa amada em 3, 7, 21 dias, resgata auxílio emergencial,
tira a Covid, ou seja, coisa fantástica, maravilhosa, começa no dia 3 de março e melhor, absolutamente gratuito, ou seja, mais barato do que a vacina do coronavírus falsificada comprada na rua 25 de março. Gente, muito obrigado, um abraço a todos e a gente se vê. Salut! Au revoir. À tout à l'heure!